A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você vai escutar. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, mas tenho certeza de uma coisa, que da mesma forma que Deus tocou meu coração, vai tocar o seu. Hoje nós estudaremos o capítulo 11 do livro de Jó na nossa leitura bíblica diária. O livro de Jó, ele nos apresenta 4 grandes temas para a nossa compreensão. O primeiro, o mistério do sofrimento humano. Por que o homem sofre? Qual a razão do justo sofrer? Por que passamos por tantas dificuldades? O segundo grande tema fala acerca da soberania de Deus. O terceiro tema nos mostra o juízo retributivo de Deus. Nesse livro, acredita-se muito que o mal será imposto a quem for mal. E quem for santo, quem for bom, vai receber bênçãos. E o quarto tema é possível adorar a Deus sem interesse? Esses temas nós temos que ter na cabeça para entendermos o que está acontecendo aqui. No capítulo 1 e 2, vemos que Jó perdeu tudo e lamenta essas perdas, sendo tomado por um sentimento de pessimismo, na qual a existência dele era o próprio mal. O fato dele existir era o mal. Ele queria morrer. Do capítulo 4 ao 31, entramos na série de discursos dos amigos de Jó e as defesas de Jó. São cíclicos. Um amigo acusa, Jó se defende. Outro amigo acusa, Jó se defende. E fica nesse ciclo que parece que não tem fim. Foram 3 longos debates. Eliú, Bildade e hoje, no capítulo 11, o terceiro amigo de Jó. Esse terceiro amigo de Jó, seu nome é Zofar, o Namatita. O nome Zofar significa áspero, rude. Se os 2 amigos de Jó foram rudes, ásperos, tinham fel em suas palavras, Zofar, meu irmão, faz deles uns santos. Ele entra chutando a porta com seu discurso que está no capítulo 11. Esse amigo de Jó tem um discurso impiedoso e duro. Suas palavras são as seguintes: você é culpado, Jó. Você é ignorante, Jó. Você é pecador, Jó. Que amigo, hein? Diante da situação que Jó estava, ele já chega falando isso. O discurso dele é avinagrado, ou seja, é azedo e amargo. Ele tem palavras duras e críticas ácidas. Se mostra um acusador falso e cheio de ressentimento. Bate na mesma tecla e na mesma tese de que o justo não passa por tribulação. E aqui temos mais uma vez a questão da justiça retributiva. Você é mau, você vai pagar. Você é bom, você não vai sofrer. Nessa época de Jó e de seus amigos, eles tinham muito isso na sua cabeça, da justiça retributiva. Todavia, Zofar é mais duro e amargo que os outros amigos quando acusa Jó. Ele é impiedoso. Uma pessoa impiedosa significa o quê? Sem piedade, né? Claro. E ele acusa duramente Jó em seu discurso. Nesse capítulo 11 ele diz que Jó é falador, é mentiroso, é zombador. Pense, você não consegue dormir, está cheio de feridas, perdeu os filhos, perdeu os bens
Chega um terceiro amigo, você olha e diz: nossa, esse veio para me dar a mão. E ele vira e fala: ei, você é falador, cala a boca. Você é mentiroso. Você é zombador. Isso está no versículo 2. Aqui ele fala: Jó, cala a boca. Não é pelo muito falar que você vai ser justificado. E no versículo 3 do capítulo 11 ele diz: as tuas mentiras se hão de calar os homens? Ou seja, chama Jó de mentiroso. E ainda fala: zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Aqui é importante fazer um parênteses. Essa palavra mentiroso só encontramos na versão Almeida, Revista e Corrigida. Nas outras versões tem outras traduções como conversa tola e tagarelar. E é exatamente isso que no texto em hebraico a palavra bad tem significado de conversa fiada ou pensamentos imaginários. Ou seja, uma conversa que não traz fatos, que não traz argumentos. Em resumo, Jó, na concepção de Zofar, era tolo demais no que falava. Era um tolo que falava demais. E ele acusa Jó de se levantar contra a sabedoria de Deus, de voltar-se contra Deus. Ele considera que Jó estava sendo arrogante quando se declarava limpo. Por quê? Como uma pessoa limpa pode estar sofrendo tanta coisa? E a justiça retributiva? Se ele está sofrendo é porque pecou. E Zofar aqui exalta no capítulo 11 a sabedoria de Deus em detrimento da sabedoria humana. É só você verificar ali nos versículos 7 a 12. E ele continua dizendo que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Pois para ele, Zofar, Deus demonstra grande sabedoria quando reprime os ímpios, os maus. Ele acredita que Jó foi julgado e condenado pelo próprio Deus. E tudo aquilo que ele estava passando era consequência dos seus pecados. Zofar, meu irmão, chega a um nível de agressividade tamanha que fala que o homem de Uz, que fala que Jó estava recebendo menos do que a sua iniquidade merecia. Já pensou? Não bastasse os outros dois amigos, vem um terceiro e diz: ei, Jó, você está com feridas na pele? Você está com mau hálito? Você não consegue dormir? Pois eu te digo que você está recebendo ainda é pouco. Você está sofrendo é pouco. Veja lá no versículo 6, parte B, quando ele diz: pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Ou seja, Zofar achava que Jó tinha que sofrer era mais. Quantas vezes, não é, meu irmão? Mesmo que inconscientemente, nós nos colocamos na posição de Zofar. Vendo a dificuldade de um irmão, por vezes a gente não fala diretamente, mas pensamos: quer saber? Ainda está sofrendo, é pouco. Ao olhar para Zofar, nós devemos aprender a não julgar. Aqui, ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo nas regiões celestiais. Ele não sabia o porquê do sofrimento de Jó. E ele nos ensina qual comportamento não devemos ter diante das dificuldades, diante dos impropérios, diante das lutas e agonias dos nossos irmãos. Muitas vezes pensamos: está sofrendo é pouco.
está pagando é pouco. Deus está tratando dele. Zofar, ele acreditava piamente que o justo jamais passaria por tribulação. Com dureza, ele não demonstra a mínima compaixão com o sofrimento de Jó. E olha como a coisa piora. Ao acusá-lo de sabe o quê? Ele chega a falar que Jó se comporta como um animal irracional, como um jumento que não tem entendimento. Veja, Zofar diz para Jó: você está sofrendo menos do que merecia. Você pecou. Deus está sendo sábio em te punir. Você não entende. Você é um animal. Você é um jumento. É o que está lá no versículo 12. O terceiro amigo de Jó acredita que Jó, em suas defesas, se declarava puro e sem culpa. Realmente, Jó havia declarado a sua inocência diante de Deus, pois ele procurava alguma coisa e não achava. Mas esse fato causou um furor muito grande em Zofar, que diz: Jó, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Você diz ser puro? Porque está sofrendo. Você está recebendo uma retribuição, uma paga de Deus. Aqui nós temos um embate entre a teologia da retribuição e a experiência de vida. Enquanto os amigos de Jó criam assim, fez o mal, vai pagar. Jó olha em volta e dizia: eu não entendo. Eu sou reto diante de Deus. Mas ao olhar os ímpios, vejo que tem ímpio que vive bem a vida toda e não recebe essa justiça da retribuição. De tal forma que acredita que Jó estava sendo castigado por Deus. Zofar acredita isso, por ele estar em pecado. E isso está nos versículos 5 a 6. É esse embate entre a experiência de vida de Jó e a teologia da retribuição. Zofar, depois de todas as acusações, vem com uma solução. Afinal, amigo tem que ter solução. Ele apresenta uma grande solução para Jó, que está nos versículos 13 a 20 do capítulo 11. Ao concluir o seu discurso sobre a situação de Jó, ele não tem dúvida alguma sobre o pecado de Jó e diz: Jó, a única forma de você se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar conclama Jó ao arrependimento e à conversão. Pense, meus irmãos. Arrependimento e conversão. O amigo de Jó está errado? Não. Mas Jó tinha que se arrepender de quê? Jó tinha que se converter de quê? Zofar, como seus outros dois amigos, imputa a Jó pecado. Mas a exemplo do que aconteceu com os outros, ele apresenta a solução para o problema. Ele apresenta a sua solução, que é uma purificação moral. Ele enumera para Jó 3 passos para a sua purificação. Primeiro, que Jó tenha uma conduta correta. Segundo, que Jó entre em oração. E terceiro, que Jó renuncie ao seu pecado. Segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Mas a ideia de arrependimento de Zofar é uma ideia mais de natureza externa do que interna. O que está em vista aqui é a teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Segundo Zofar, o aspecto do arrependimento não passava de um mero ritual,
Bastava Jó seguir aqueles 3 passos, fazer o ritual, e ao encerrar esse ritual, Jó poderia exigir a sua restauração. Entretanto, na nossa relação com Deus, meu amado, não basta apenas cumprirmos rituais. Não basta apenas que façamos o que está estabelecido. Nós temos que nos entregar de todo o coração, de toda a alma, ou seja, não bastaria Jó fazer todo o ritualismo, que ele não alcançaria a beneficência de Deus. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino, que é o que conhecemos como legalismo religioso, o rito. Meus irmãos, o rito pode ser definido como um conjunto de regras utilizadas como por aqueles que praticam uma religião. Ou seja, é aquele tipo de coisa que você faz mecanicamente no dia a dia, que você faz mecanicamente no culto. Opa, deu a hora de eu ir para a igreja, vou louvar, vou orar, chegar em casa, vou ler a Bíblia, mas só que tudo mecanicamente, sem estar com o coração aberto, sem ter intenção de receber nada, sem estar buscando verdadeiramente a Deus. E em Mateus 15, no versículo 8 e 9, diz a seguinte coisa: o Pai vai nos julgar pelas atitudes baseadas nas intenções do nosso coração. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meu querido, Deus deseja que rasguemos não as nossas vestes, mas sim os nossos corações. Entenda, meu irmão, se você está na mesma situação de Jó, sendo acusado injustamente, saiba de uma coisa: não se desespere. Não importa as palavras que estão falando contra você, importa como está a sua vida e como está o seu coração diante do seu Deus, que em tempo oportuno há de pelejar a tua causa. Creia. Que Deus te abençoe.